Olá, nós estamos aqui na Igreja Batista do Jockey. Não, nós não estamos na Igreja Batista do Jockey. A Igreja Batista do Jockey está aí na sua casa, está aí no seu quarto, aonde você está, na sala da sua casa, com a sua família, pois a igreja são pessoas. E esse somatório de pessoas que nesse instante presta esse culto a Deus é a Igreja Batista do Jockey. Aqui nós estamos no templo da Igreja Batista do Jockey, ainda vazio por causa da pandemia. Brevemente esperamos poder voltar para cá e termos o culto presencial, abraçando uns aos outros. Mas enquanto isso não acontece, nós queremos prestar este culto a Deus. A Bíblia diz assim: rendei graças ao Senhor, prestai culto a Deus, louvai ao Senhor. E nós queremos nesse instante, de onde você está, com quem você estiver, somarmos-nos para a adoração coletiva ao nosso Deus. Participe de cada cântico, cante junto, participe da leitura da palavra de Deus, ouça a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar juntos, vamos prestar um culto a Deus como só Ele merece. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos? A soberania é um dos atributos de Deus pela qual Ele pode agir na vida de toda a sua criação conforme a sua vontade. E agindo, Ele não tem que prestar contas nem satisfação a ninguém. Mas o interessante da soberania de Deus é que ela sempre é exercida para a sua glória em primeiro lugar e em segundo lugar em nosso favor. A soberania de Deus ela é exercida para o bem daqueles que o amam, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Com essa atitude, com esse entendimento é que nós convidamos você para nos acompanhar nesse louvor.
pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Que a palavra de Deus que vamos ouvir a partir de agora possa alimentar nossa alma e vir ao encontro de nossa necessidade. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver a mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. A Bíblia é um livro incrível. A Bíblia, ela descreve muito daquilo que nós somos. Fala muito da gente, dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas raivas, dos nossos medos. Fala das nossas decepções, dos nossos acertos, dos nossos erros, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Tudo isso é tratado na Bíblia. Mas a Bíblia também retrata como nós nos relacionamos com Deus
e como Deus se relaciona com a gente. Ela descreve muito bem essa relação que nós temos com o nosso Deus, os nossos altos e baixos nessa relação com o nosso Deus. Um dos personagens bíblicos que eu gostaria de tratar com você neste momento é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um homem muito forte, muito valente, mas era um homem também, ao mesmo tempo que era forte e valente, ele era um homem pequeno. Ele era um homem que se amarrava com pequenas coisas e tinha uma personalidade doentia. Eu quero focar num episódio que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 28. Melhor dizendo, no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 28. Eu gostaria de focar esse texto porque ele é muito válido para os nossos dias. Ele fala muito do momento que nós estamos vivendo hoje. Saul havia batido de frente com Deus. Ele afrontava Deus. Deus dizia uma coisa, ele fazia exatamente o contrário das ordens de Deus. Ele desobedecia a Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus havia abandonado Saul. Deixou Saul entregue ao seu próprio destino, à sua própria forma e escolhas que ele havia feito. Saul agora está num momento muito difícil da sua vida. Talvez de todas as guerras que Saul enfrentou, essa seria a pior guerra. Está descrita nesse capítulo 28 de 1 Samuel. A guerra contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos cruéis, muito violentos. E eles haviam cercado Israel, o reinado de Saul, e tinha um exército muito grande. E Saul começou a ter medo dessa guerra. Ele temia pela derrota, ele temia por sua vida, pela vida dos seus filhos, por perder o seu reino para os filisteus. Ele tentava falar com Deus através do Urim e do Tumim, e Deus não os respondia. Deus não respondia, não conversava mais com ele. E também Samuel havia morrido. Ele então tem uma ideia péssima, terrível, de conversar com Samuel, mesmo Samuel já tendo morrido. E ele manda procurar uma mulher com espírito de adivinhação e que pudesse falar com Samuel já morto. E isso aconteceu. Ele foi então ao encontro dessa vidente, desta mulher, e lá ele vê o aspecto de um ancião vestido com uma capa que lembraria Samuel. Ele acha que é Samuel, e esse profeta que vem das profundezas diz que ele vai morrer no dia seguinte, que ele vai perder a batalha, que os filhos vão morrer, e só traz desgraças, só conta desgraças para o rei Saul. Dessa história, eu gostaria que a gente tirasse 3 lições para as nossas vidas hoje, dia que nós estamos vivendo, 12 de julho de 2020. O que a Bíblia nos ensina desse texto? 3 coisas para você guardar na sua mente, guardar no seu coração da palavra de Deus. Primeira lição, primeiro ensinamento da palavra de Deus nesse texto: cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é algo natural, todos nós temos. Uns são mais ansiosos, outros são menos ansiosos, mas todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela funciona como um sinalzinho de alerta para o perigo, e isso nos leva a montar estratégias de como vencer esse perigo, como vencer esse inimigo. Só que na vida de Saul, ela se tornou algo grande demais. Ela se avolumou na vida dele, é o que a gente chama de ansiedade generalizada, que ele só pensava no amanhã, ele tinha medo de morrer, ele tinha medo da guerra, ele tinha medo de tudo, e não parava de pensar nisso. Isso causou um grande desconforto, um grande transtorno na vida do rei Saul. Ansiedade é você ter uma antecipação exagerada do amanhã. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. A guerra contra os filisteus, seu pior inimigo, o risco eminente de vida que ele corria,
seu reino corria, sua família corria. E ele então começou a pensar nisso e só pensava nisso. A Bíblia diz, lá no capítulo 28, no versículo 5 de 1 Samuel, olha o que a Bíblia diz. Quando viu o aparato do inimigo, aparato militar do inimigo, foi tomado de medo e muito estremeceu o seu coração. Ansiedade. É quando nós maximizamos o nosso inimigo. Nós maximizamos as situações desconfortáveis da nossa vida. É um medo exagerado. É quando nós trememos, estremecemos dentro de nós mesmos, do nosso coração, com medo do que possa nos acontecer. Ansiedade é quando o desespero bate à nossa porta. Para complicar essa situação, já disse, a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul, nem por Urim e nem por Tumim. O que era isso? Era uma maneira que eles tinham, os israelitas tinham, de descobrir a vontade de Deus. E Deus havia silenciado para Saul. Deus não falava mais com Saul, pois a Bíblia diz literalmente que Deus havia se retirado dele. O Espírito de Deus havia se retirado de Saul pelas coisas erradas que ele fazia. Samuel já era morto, que era o conselheiro dele, que era o pastor dele, era a pessoa com quem ele procurava para se aconselhar espiritualmente. Esse já estava morto. O inimigo à frente, desespero, chão tremendo aos pés de Saul. Cuidado com a ansiedade. Talvez você se sinta assim hoje. Nós temos enfrentado um inimigo cruel, um inimigo chamado Covid-19, que não é só inimigo de brasileiros, hoje é inimigo do mundo inteiro. E ele é muito cruel, ele é muito violento. Nós temos pessoas, parentes. Quem é que não tem um parente que já foi internado? Quem é que não tem um parente que já foi contaminado? Quem é que não perdeu ainda um parente? Vítima, quase 70 mil pessoas já deixaram essa vida por causa desse inimigo cruel. Quem não tem um amigo hospitalizado, um parente hospitalizado? Meu Deus, quanta crueldade dessa pandemia, desse inimigo. E eu vejo pessoas dizendo assim, Deus, qual é a tua vontade? Por que é que o Senhor está permitindo isso? Por que é que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Às vezes nós nos sentimos como Saul. É como se Deus não estivesse mais falando com a gente. É como se Deus não estivesse mais conversando com a gente. Quero dizer, tome cuidado com esse medo. Tome cuidado com o medo exagerado, que é essa ansiedade que tem tomado conta das pessoas. Há pessoas que estão tão ansiosas porque têm incerteza quanto ao amanhã. Não sabem se amanhã estarão vivos. Não sabem se amanhã estarão empregados, continuarão empregados ou estarão desempregados. Essa semana alguns amigos ficaram desempregados, foram demitidos, gente com 30 e tantos anos de trabalho. E esse medo tem tomado de conta das pessoas no mundo inteiro, não é só no nosso Brasil. A incerteza do amanhã. Será que eu vou perder alguém na minha família? Esse medo existe, essa ansiedade está aí, ela é real, é presente, igual foi na vida de Saul. Cuidado, cuidado com a ansiedade. Não antecipe o amanhã, viva o hoje. A ansiedade nos faz isso. Ela nos joga para o futuro, nos joga para o amanhã e esquece de vivermos o dia que Deus está nos dando, que é o dia de hoje. É por isso que Jesus diz assim, basta para cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não tente viver o mal de hoje com o mal de amanhã, que você não vai suportar. Primeira lição que a gente aprende nesse texto com Saul é cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você à luz desse texto. Cuidado com quem você ouve. As pessoas que você está ouvindo. Cuidado com quem você ouve. Como Deus não respondia, nem por Urim e nem por Tumim,
Deus também não vai lhe responder através de jogos. Deus não vai lhe responder através de videntes. Deus hoje nos fala através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Como Deus não falava mais com ele então, está aqui o que a Bíblia diz, literalmente Saúl dizendo assim: buscai-me uma mulher que tem o espírito de adivinhação, para que eu vá e a consulte. Ele então, sabendo que Deus não respondia mais para ele, escolhe uma vidente para ser a conselheira dele, para orientá-lo. A ansiedade, ela destrói as nossas vidas, exatamente por causa disso. Porque o desespero é tão grande que nós perdemos o bom senso e vamos ouvir pessoas totalmente erradas. Saúl queria ouvir alguma coisa a qualquer custo. Ele queria falar com Samuel, que já era morto. Olha a falta de lucidez, olha a falta de bom senso. Nós temos usado hoje as máscaras. As máscaras, elas filtram aquilo que entra no nosso nariz. O que nós respiramos é filtrado pelas máscaras. Mas nós precisamos hoje também usar máscara nos ouvidos. Precisamos filtrar aquilo que estamos ouvindo. Precisamos filtrar, selecionar quem são os nossos conselheiros hoje. Eu tenho tentado fazer esse filtro. O medo tem feito pessoas, durante esta pandemia, consultar pessoas mortas. Pessoas que vêm lá das profundezas, sem vida, para se tornar o seu principal conselheiro. São verdadeiros profetas do caos. Eles não têm uma palavra de ânimo, mas eles trazem palavras de medo, palavras de morte, palavras de caos, palavras que causam nos nossos corações terror. E eles estão nas mídias, eles estão nas redes sociais, eles estão, quando lhe telefonam, são pessoas saídas das profundezas e que não têm uma palavra de Deus porque eles vieram dos mortos. Você diz, não, pastor Joel, eu não tenho feito isso. Tem sim. Quantas pessoas que nós temos ouvido que são profetas do caos e que não têm vida? Eu fico pensando, por exemplo, no que aconteceu aqui na nossa própria cidade. Aqui, profetas do caos noticiaram que 18 mil pessoas iam morrer nessa cidade. Antes de se falar em hospital de campanha, antes de falar em aparelhos para serem usados pelas pessoas infectadas, estavam se comprando sepulturas. O que é isso, senão profetas que vêm das profundezas, sem vida, que não trazem palavra de vida para as pessoas, mas trazem palavras de morte. Se espalham nas redes sociais. Eles avisam todo dia quantos morreram, mostram a dor das famílias, eles falam dos desgovernos dos estados, dos desgovernos do nosso país. Eles falam da falta de políticas públicas, eles falam de empresas fechando, eles espalham nas redes sociais que a economia vai levar 4, 5, 6 anos para se recuperar. Vem lá dos quintos dos infernos para tirar a paz, criar ansiedade na população, mas não trazem palavra de ânimo, de vida, só trazem palavras de morte. Porque quem é morto não pode falar de vida. Só fala de vida quem é vivo. Como nós precisamos, nesses dias, de mudar os nossos consultores, as pessoas que nós ouvimos. Nós precisamos de gente que trazem notícias, pessoas que trazem notícias boas, pessoas que trazem palavra de ânimo, que dizem como Jesus disse, olha, vocês vão passar aflições, vão ter dificuldades, mas tenham alegria,
tenham confiança, tenham persistência, vocês vão vencer. Como nós estamos precisando ouvir pessoas que não vieram das profundezas da morte, mas que vieram dos céus e que trazem vida. Como nós precisamos de pessoas que tragam palavras de incentivo. Aquele que está ficando desempregado, que seja aconselhado sabiamente, mantenha sua fé, seu ânimo. Deus vai suprir todas as suas necessidades nesse momento que você está passando. Como nós estamos precisando mudar os nossos conselheiros. Esses profetas que vêm das profundezas, que só falam coisas ruins, só profecias de caos, por que eles fazem isso? É fácil da gente entender. O que você espera de um porta-voz das profundezas? A Bíblia diz claramente, o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Qualquer profeta do caos só vai falar de morte, de destruição e de roubo, roubalheira. Pessoas, interessante, quando Saul avista aquela figura do ancião, ele olha aquelas vestes e entendeu que era vestes de sacerdote que o profeta de Deus usava. Pessoas que vêm travestidos de sacerdote, de espiritualidade, pessoas que vêm travestidos de sabedoria. Eu fico olhando alguns depoimentos, sempre começa assim: olá, eu sou o doutor fulano, pós-doc nisso, pós-doc daquilo. Tentam vender a imagem de sacerdote, de vestes santas, mas que não trazem profecias de Deus, só trazem profecias de morte. Seja seletivo. Não consulte gente morta, sem vida, sem exemplo. Os profetas do caos, eles não vão fazer tratamento quando infectados numa UBS. Eles pegam logo o caminho do aeroporto Petrônio Portela, aqui da nossa cidade, e se mandam para São Paulo. Isso a gente tem visto no Brasil inteiro. São pessoas sem exemplo. Os profetas do caos não têm autoridade para falar. Ouvir gente morta é suicídio. Saul ouviu uma pessoa morta. Sabe o que aconteceu no dia seguinte na batalha? Ele morreu por suicídio. Ele tirou a sua própria vida. Se você, infelizmente, as pessoas que ficam ouvindo esse tipo de pessoa, termina cometendo suicídio. Precisamos ser seletivos. Cuidado com quem você ouve nestes dias. E a terceira e a última lição que eu gostaria de deixar com você sobre esse texto de Saul: cuidado, há uma lei da colheita. Cuidado, há uma lei da colheita. Tem gente que diz assim: esse texto, Deus é muito duro. Deus é intransigente. Por que é que Deus fez isso? Foi um momento de fraqueza. Por que é que Deus não foi mais tolerante com Saul? Como eu vejo às vezes as pessoas, o cara enche a cara de bebida, pega um carro e sai numa estrada a 180, 200 por hora, bate o carro, morre, e as pessoas perguntam: por que Deus fez isso? Onde estava Deus? Que Deus é esse que mata as pessoas? Eu quero lhe dizer uma coisa. Olha o que é a palavra de Deus aqui. Porque Saul não guardou a palavra de Deus. Porque Saul consultou a uma necromante, que é a pessoa que fala com mortos, está lá no primeiro livro das Crônicas, o capítulo 10, o versículo 13. Ele não guardou a palavra de Deus, ele desobedeceu a Deus consultando videntes, que Deus proibia isso. Foi que isso aconteceu na vida dele. Ele feriu as leis de Deus, leis que são naturais. Vamos entender? A pessoa que se embriaga e sai num carro a 200 por hora, comete
Acontece um acidente, ela vai a óbito. Foi Deus ou foi uma escolha dele? A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7, o seguinte: tudo que o homem semear, isso ceifará. Tudo que você planta, você colhe. Quem planta desobediência, vai colher desobediência. Quem planta infidelidade, vai colher infidelidade. Quem planta mentira, vai colher mentira. Quem planta roubalheira, vai colher roubalheira. Quem planta morte, vai colher morte. É uma lei natural da vida. Saul desrespeitou uma lei natural. Ou você quer plantar alface e colher uma laranja. Ou você quer plantar feijão e colher milho. Não. A gente colhe aquilo que a gente planta. Quem colhe alface, colhe alface. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta arroz, colhe arroz. Saul plantou a desobediência a Deus. Viveu uma vida fora da vontade de Deus e queria ter vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem planta desobediência, quem planta pecado, vai colher a morte. É inevitável. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não fica aí questionando Deus, questionando Deus. O homem colhe aquilo que ele planta. Deus não é um Deus da morte. Está claro. Foi o que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está lá no Evangelho de João. Vida vem de Deus. De Deus sai vida. De Jesus Cristo sai vida. De Satanás sai morte. Essas 3 lições para você pensar, para que a gente pense sobre nossas vidas nesse período de pandemia. Cuidado com a ansiedade. Viva o presente. Viva o presente. Não tenha preocupações exageradas quanto ao futuro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tenha tranquilidade. Segunda coisa, cuidado com seus conselheiros. Não espere que uma pessoa morta lhe dê conselhos de vida. Eles já estão mortos. Eles não têm nada a oferecer. Eles oferecem morte também. Só pode lhe dar um conselho de vida quem tem vida. E a última coisa, guarde no seu coração. Há uma lei natural da colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos. Que Deus nos abençoe e que saibamos viver com sabedoria esses dias de pandemia. Sempre observando a palavra de Deus, porque ela é uma palavra de vida. Sem ansiedade, muito seletivo no nosso ouvir e lembrando sempre da lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Deus te abençoe. Poderia ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce. Eu poderia ficar a vida inteira ao som das tuas palavras. Nem só de pão a gente viverá, mas da palavra que sai da tua boca. Eu poderia ficar a
confiando na soberania de Deus, de que faz o bem para aqueles que o amam, é que nós encerramos nosso culto essa noite, desejando uma boa semana e confiados na palavra de Deus, confiados nesse Deus soberano que é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a nós. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento nos guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutaremos teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a nós. Se todos nós estivéssemos aqui no templo, agora era hora da gente esvaziar esse templo. Nós iríamos sair pela porta principal da igreja para o início de uma nova semana. E é pensando dessa forma, mesmo aí na sua casa, que nós queremos orar nesse instante ao nosso Deus. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que prestou este culto a Ti. Nós suplicamos pelas suas vidas, pela sua saúde, pelos seus empregos, pelos seus familiares. Nós oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Nós oramos pelos enfermos que estão hospitalizados, pelos enfermos que estão nos seus lares, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão sem pão, que possamos ser os teus instrumentos, os teus braços, Senhor, para suprir as necessidades das pessoas. Nos dá uma semana abençoada, renova o nosso coração, Senhor, com boas notícias, notícias de vida, vida dos céus, ó Pai, para que o teu povo possa te louvar cada vez mais. Obrigado, meus irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado
pela sua companhia. Foi bom estarmos nesse culto juntos. Tenha uma boa semana. Até o nosso próximo culto.